Oi, pessoal! Eu sou a Bárbara, ortodontista, e esse aqui é o podcast Por Trás de um Sorriso. A ideia é a gente ter um espaço aqui para conversar, trocar ideia sobre tudo aquilo que pode estar relacionado com um sorriso bonito e saudável. Então, a ideia é a gente conversar sobre quanto um sorriso pode impactar a autoestima das pessoas, quanto isso pode ter influência sobre a vida pessoal, né, a vida amorosa, sobre a vida profissional também. É a gente conversar sobre a exigência atual, né, das mídias e redes sociais, nessa estética perfeita, o quanto custa em termos de dinheiro e de tempo alcançar essa estética tão almejada, falar sobre novas tecnologias, ou seja, falar sobre tudo o que pode estar por trás de um sorriso. E hoje a gente está aqui com a Érica, que é uma grande amiga, paciente, mas sobretudo mulher, mãe, fisioterapeuta, doula, educadora perinatal, é muita coisa, né? Muito obrigada, Érica, por estar aqui com a gente hoje. A Érica vai me ajudar a contar um pouquinho da minha história para vocês. Gente, eu que agradeço, amiga, o convite. É uma honra estar aqui falando, te ajudando, na verdade, a contar um pouquinho da sua trajetória, né? E espero que todos que nos estão ouvindo e vendo que gostem. Então, eu fiz só para assim te informar, eu fiz assim uma leve pesquisa. Ai, meu Deus, que uma medo. Uma leve biografia, tá? Da pessoa maravilhosa. E aí eu coloquei aqui algumas perguntinhas. E eu queria que você começasse respondendo assim. A gente sabe que sabemos que você é carioca. Lá vem. Né? E aí, pelo seu sotaque, enfim. E aí eu digo aqui, logo digo que eu amo o Rio, eu amo a sua cidade, eu amo a sua terra. Eu morei lá 10 anos, 10 anos. Você sabe que eu não sabia. Pois é. E tenho 3 irmãos por parte de pai, que são cariocas. Então, o meu coração, metade está aqui, na terrinha mineira, e a outra metade está no Rio. Assim como eu. Assim como você, exatamente. Mas aí, me conta, assim... Conta pra gente como que foi a sua formação. Vamos começar por aí, pela sua formação. Bom, primeiro, deixa eu só comentar essa questão do sotaque, porque é terrível você não ter um lugar, assim, de origem. Eu aqui abro a boca pra falar bom dia. Aí a pessoa, você é carioca. Gente, eu só falei bom dia. E aí, por outro lado, eu chego no Rio, todo mundo briga comigo. Fala direito, por que você tá falando assim? É a pessoa mais mineira do universo. Eu então, sei, assim, eu não me encontro mais, né? Mas tudo bem, vamos lá. Bom, eu formei na Universidade Federal Fluminense no ano de 2000. Nossa, eu não precisava ter falado isso, né? Mas tá, tudo bem. Tá, eu me orgulho da minha idade, vamos lá. Mas então, eu formei em odontologia. E pensando assim, é até interessante quando a gente faz uma retrospectiva, eu sempre quis ser dentista. E eu não sei por quê, porque assim, não tem ninguém na minha família que é dentista. Eu não sei de onde eu tirei isso. Não se espelhou em ninguém. Se eu pensar muito, assim, uma grande amiga minha, irmã, assim, o pai dela é dentista e ela também fez odontologia. Mas eu, desde muito pequena, eu queria ser ortodontista. Eu queria colocar aparelho. E então, isso, pensando agora pra trás, assim, é muito interessante, né? Não sei que momento, né? Não sei que momento isso aconteceu. Mas, enfim, então eu formei lá. E no momento em que eu formei, não sei se na fisioterapia também, assim, acredito que sim. O recém-formado de odontologia passa por situações muito difíceis, assim, é muito difícil você começar, Nem né? me fale. É muito difícil, é um investimento muito alto, você, né, não tem paciente ainda, enfim. E era nessa situação que eu tava, quando meu pai foi convidado para ir pro Pará. Meu pai é engenheiro e foi fazer uma expansão de uma empresa mineradora. Sim. Na verdade, não era o Pará, era um interior do Pará, no meio da floresta amazônica. Que massa! E aí eu falei, quer saber? Eu vou. É claro que foi um choque, assim, porque eu era a carioca, sabe? A garotinha de Ipanema era eu. Sim. Tanto que na minha despedida tinha uma faixa, assim, te esperamos semana que vem. Na minha despedida com os meus amigos. Beleza. Ninguém acreditou em mim.
Mas, enfim, eu fui. Ela não vai aguentar. Não vai aguentar, claro, né? Porque, pra você ter uma ideia, lá era uma cidade de 4.000 habitantes. Não tinha acesso rodoviário. Você só chegava de barco ou de avião. Uma vez por semana. Era no meio da floresta mesmo. Quando você sobrevoava, você via assim, floresta. De repente, um ponto lá no meio, sabe? Sim. Mas, enfim, eu fui e deu certo. Foi com a cara e com a coragem. Total. E com o sotaque. Meu sotaque carioca tava lá, né? Uhum. E aí, quando que você realmente se tornou uma ortodontista? Pois é, quando eu fui pra lá, eu era só dentista, né? E aí, a experiência lá, assim, foi muito maravilhosa em termos, né, pessoais e profissionais também. Sim. Em termos pessoais, assim, porque eu vivi coisas impossíveis de eu viver em qualquer outra situação da minha vida. Nunca pensou em viver, né, a cultura local. Então, assim, eu fiz trabalho voluntário com os quilombolas, com os ribeirinhos, né? A gente viveu aquela natureza, que não é coisa de turista, né, que a gente vai. Então, aquela natureza absurda em volta. Foi uma experiência pessoal, assim, gigantesca. E profissional, foi muito bom também. Eu trabalhava, não sei se você já viu, eu trabalhava dentro da escola, num trailer do Sesc, que é todo montadinho com equipamentos odontológicos. Você já viu? Já vi. E esse trailer, ele ficava dentro da tipo escola. Um container? Não chega a ser um container. É um trailer mesmo, porque ele se desloca. Ah, porque… Sim. Ele se deslocava só entre a escola e a mina. Quando as crianças entravam de férias, ele ia pra mina. E quando as crianças estavam em aula, ele ficava lá. E assim, eu amo criança. Eu amo atender criança. Então, assim, eu fui muito feliz, né? Eu cuidava deles, tirava cárie, fazia restaurações. Mas eu também fazia promoção de saúde. Então, assim, pra você ter uma ideia, eu escovava o dente da escola inteira, toda semana. Era de 3 ao segundo grau. Então, eu tinha uma escala e eu escovava o dente de todos os alunos uma vez por semana, pra checar, pra ver se estava tudo bem. E fazia teatro, e fazia palestra. Fora que, assim, né, meu consultório, o trailerzinho, na hora do recreio, ficava lotado de menino lá. Imagina. E imagina, eu tinha 22 anos. Então, você imagina, uma cidadezinha desse tamanho. Eu tinha uma moto. Então, eu de branco, com 22 anos, passando numa moto. Era assim, os meninos controlavam a minha vida toda. Foi uma experiência, assim, muito interessante. Ai, que legal. Aí, depois, eu ia pra mina. Quando tava de férias, eu ia pra mina. E lá, eu atendia os pacientes adultos. Então, foi uma super escola. Porque quando a gente sai da faculdade… Eu imagino que com vocês também seja assim. A gente sai muito cru, né, assim. A gente sai totalmente. Né? E aí a gente vai pegando essa experiência no caminho, né? No caminho que a gente inicia. Que não é fácil, exatamente, mas é super válido. Eu acho que essas experiências, elas contribuem muito para a gente falar assim… Não, eu sou esse tipo de profissional. É isso. Né? E lá foi uma super escola, porque eu tava sozinha, eu tinha que me virar. Eu fazia de tudo, né? Aparecia a pessoa lá com um determinado problema. E você morava lá com seu pai? Meu pai ficou lá 6 meses e, picou a mula. E eu fiquei depois, entendeu? Entendi. Eu morei. Quando eu fui com a minha família. Mas ele ficou 6 meses só e já voltou. Entendi. E eu fiquei 3 anos e meio. Fazendo essa promoção aí. Trabalhando com as crianças e com os adultos, né? Na verdade, eu fiz uma… É isso que eu ia te perguntar. Era só com criança? Não. Quando ia pra mina, né? Quando as crianças estavam de férias, eu atendia os adultos também. Então, por isso que foi um aprendizado completo, assim, sabe? E aí, eu acabei ficando 3 anos e meio… Porque eu me fiz uma proposta, né? Eu tinha um objetivo, entende? Quando eu fiquei lá… Você se colocou uma meta. Exato. Eu coloquei uma meta pra mim que eu queria fazer ortodontia desde sempre, né? Lá eu era clínica geral. O que eu tava achando muito válido, mas não era o meu objetivo final. Então, eu falei, eu vou ficar aqui até o momento que eu juntar o dinheiro suficiente para eu poder escolher no Brasil inteiro. Não quero ter que depender do meu pai, nem ter problema de dinheiro para escolher o curso. Então, quando eu tiver dinheiro para escolher o melhor curso que eu encontrar no Brasil… E como eu te conheço, você já estava pesquisando onde seria esse curso. Claro, esses 3 anos e meio, né? Foi de muita pesquisa. E na época, eu julguei que o curso da PUC Minas de ortodontia, que era um mestrado profissionalizante, então eu fiz o mestrado e a especialização juntos, era o melhor curso para mim naquele momento. Por isso eu vim parar em BH, porque eu não tinha nada a ver com essa cidade, né?
E aí acabei casando no meio do mestrado e hoje tenho aí as 2 mineirinhas que você conhece também. E amo. Beijinho, Clara. Beijinho, Nina. Tá, então, beleza. Você falou a sua trajetória até aí. E aí, você ficou lá nesse lugar, nessa cidadezinha lá do Pará, quanto tempo? 3 anos e meio. Foi o tempo suficiente para eu juntar o dinheiro, estudar, porque eu tinha que fazer a prova do mestrado aqui, que era muito concorrido na época, muito difícil. E foi o tempo exato para eu fazer, né, conseguir entrar no mestrado, que foi o melhor curso que eu julguei na época para mim. E aí eu vim para BH. E quando eu casei, isso é uma situação muito interessante. Por quê? Quando eu casei com o Bernardo, ele já era um ortodontista muito conhecido aqui em Belo Horizonte. Então, né, ele fez pediatria primeiro, por isso depois ele só se especializou em criança, ele só gosta de tratar criança, e ele já era muito conhecido nessa área aqui. Então, todo mundo achava, as minhas amigas do mestrado, então, nossa, sua vida tá feita, vai ser muito fácil para você iniciar, porque na verdade eu estava iniciando a minha carreira ali, né, depois que eu terminei o mestrado e a especialização. Vai ser muito fácil para você, porque você já tem uma pessoa de referência. Ó, vou falar, quem me falou isso, e não foram poucos, estava redondamente enganado. Porque assim, foi muito difícil, foi muito pesado para mim, esse momento inicial. Porque assim, qualquer tentativa que ele tinha, a gente foi trabalhar no mesmo consultório, claro, ele já tinha um consultório, mas qualquer tentativa que ele tinha de me repassar um paciente, por exemplo, ou porque ele dá aula, então a agenda é muito apertada, ou porque já era mais velho, ele falava, cuida você. Era muito rejeitada pelos pacientes, pelas mães dos pacientes, no caso dele, né, que só cuida de criança. Porque a pessoa chegava lá, ela queria tratar com o doutor Bernardo Succhi, que é o famosinho do grupo de WhatsApp da escola XYZ, que é quem o pediatra das crianças todas indica, entende? Então, mesmo antes de me conhecer, as pessoas já, não. Você entendeu, né? Eu entendi. A situação. Eu entendi. E aí, isso tem quanto tempo, mais ou menos? Da sua chegada para vir fazer o mestrado? Então, tem 20 anos. Caraca! Quase, tá fazendo 20 anos que a gente tá aí. Só a gente se conhece há uns... A gente só tá dando cola da nossa idade. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos, né? Porque as meninas vão fazer 15. Clarinha fez 15. Paulinha vai fazer 15 agora, mês que vem. Exato. Então, a gente se... gente, deixa essa parte, gente. 15. Não vamos fazer essa conta, não, né? Beleza. Eu já ia te perguntar, mas você prontamente já... Porque, né, vindo pra cá, aí você terminou o mestrado, beleza. Aí com criança, com filho pequeno, Clarinha na época era muito piquititinha, né? A gente tem essa demanda mesmo, né? Constituir, igual você falou, a dificuldade a profissão numa cidade que você não conhece ninguém. Exatamente. Realmente não é fácil mesmo, né? E aí, como é que você fez? Pra te falar a verdade, nem eu sei como é que eu fiz. As coisas foram... eu fui muito devagar, né, assim... Era muito difícil. O meu dia a dia profissional era muito dolorido para mim, porque eu tinha investido muito tempo, né? Eu amo muito o que eu faço, então eu tinha estudado muito, tinha investido muito nisso. E aí foi tudo muito devagarzinho, assim. A forma que eu via era, nossa, minha vizinha gosta muito de mim. Aí pronto, deixa eu tratar sua filha. Sim. E tal. A mãe da coleguinha da escola, que não era de Belo Horizonte, então não estava contaminada pela fama do Bernardo. Sim. Pronto, começava a tratar a mãe. E aí, tudo muito assim, tudo muito lento, né? Indicações. Aí ia indicando de pouquinho em pouquinho. Mas assim, nessa época eu me sentia muito frustrada ainda, sabe? Porque essas recusas todas, você no consultório e a pessoa, não, essa mulher eu não quero. Várias vezes aconteceu isso, sabe? Às vezes eu ia ajudar, né? Ele não tava lá, o paciente via com o fio quebrado, eu ia ajudar para não machucar. E a pessoa falava assim, não quero que outra pessoa encoste no meu filho, sabe? Então, é dureza, é bem dolorido. Então, eu me sentia muito frustrada mesmo, sabe? Sim.
É muito complicado mesmo, né? Essa questão aí de iniciar a carreira desse jeito, né? Mas é assim, eu dei uma sorte enorme, né? Eu não sei do que a gente pode chamar, que eu estava num congresso, a gente ia, né, todo ano para o Congresso Americano, e eu dei de cara com o Invisalign. A gente assistiu um curso. Então, eu ia te perguntar isso. Foi porque, assim, eu fico pensando, eu estava muito frustrada e depois, né? Como é que foi depois? O depois foi isso, eu dei de cara com aquilo que era uma coisa muito nova, sabe? Muito tecnológica, muito revolucionária. E alguma coisa bateu, assim, dentro de mim. Bateu no meu peito, falando, cara, isso aí vai ser o futuro. Eu tenho que dar o meu jeito, eu tenho que conseguir trabalhar com isso. E aí, ali, me deu um start, porque foi uma coisa que me deu uma possibilidade de uma coisa nova, diferente, só minha. Sabe? Uma história só minha. Então, eu comecei a tentar. E aí, começou a construir a sua cartela de clientes, né? Ter os seus próprios pacientes. Na verdade, era tudo muito difícil, né? Porque você pensa, essa época, no Brasil, pouquíssimas pessoas trabalhavam com Invisalign. Ninguém de paciente conhecia ainda. Quando você me apresentou o Invisalign, eu não conhecia. Falava, nossa, que aparelho legal é esse? Exatamente. Nunca tinha visto. Você imagina, isso eu tô falando de 10 anos atrás. Eu comecei a estudar muito, mas, por exemplo, não tinham cursos no Brasil sobre isso. A gente fazia um credenciamento que era de 2 horas, se eu não me engano. E não tinha curso depois. Então, assim, eu tive que começar a me virar, sair do Brasil para começar a estudar. Mas imagina eu chegar para você, que não fosse minha amiga há 10 anos. O nosso foi há 5 anos, mais ou menos, né? Mas você imagina, há 10 anos eu falar pra alguém assim: olha só, eu quero te tratar com um plástico que custa milhares de dólares, porque era cobrado dólar. Era você dólar. Já pensou? Você tá doida, minha filha? De jeito, não tem a menor condição. Então, assim, era muito... Não vou ter dinheiro pra pagar isso. Não, e outra coisa, a pessoa não... Como você vai me tratar com plástico? Já começava por aí. E pior, os próprios dentistas e ortodontistas desconheciam, tinham muito pouco conhecimento. Então, assim, eles e às vezes até um pouco de preconceito desse novo, demais. Né? Eu sofri super preconceito quando eu comecei, porque a pessoa não conhecia, não tinha visto o que eu vi lá fora, de tantos casos tão bem tratados, sabe? Então, assim, falava assim, não, isso aí eu não indico. Se meu paciente me perguntar, eu vou falar que não funciona, já tô te avisando logo. Aí ainda falava assim pra mim, você não vai se sustentar, porque a margem de lucro é muito baixa e você não vai dar conta de trabalhar com isso. O que, de fato, não deixa de ser uma verdade. Realmente, a margem de lucro... Que no início não tinha tanto... Essa margem de lucro era bem pequena. Ela continua... Ela era impossível, né? Não tinha margem de lucro praticamente, porque eu tinha que trabalhar quase a preço de custo para poder convencer a pessoa e para poder aprender também, me sentir segura. Então, eu fiz muitos tratamentos no começo, há 10 anos atrás, quase que a preço de custo. Até hoje, a margem de... Comigo foi assim, eu sei bem. A margem de lucro, ela é muito baixa ainda, né? Porque a maior parte do que a gente cobra do paciente ainda no dia de hoje, a gente repassa para a empresa. Apesar deles não terem a responsabilidade do tratamento, mas eles fazem a parte... fica tudo contigo. Claro. Mas eles fazem a produção, eles fazem a logística toda de, né, confecção, entrega. Então, é muito dinheiro. Só que eu não sei, eu tinha sido tocada por aquilo, sabe? E como assim, o dinheiro nunca foi o meu grande foco, né? Ventrículo aí bombeou diferente, né, amiga? Assim, o que me move sabe, claro, o dinheiro é importante, claro. Sim. Mas assim, o que me movia era fazer alguma coisa diferente pelas pessoas, né? Pelos meus pacientes. Era tocar ela de alguma maneira. Então, eu falei, quer saber? Vou em frente, não quero nem saber. Vou continuar, né? Tá certíssima. É isso mesmo, né? É uma resiliência, perseverança no que você acredita, resiliência, muita dedicação / estudo, porque a gente não para mesmo de estudar. Exatamente. E investimento de tempo, que assim, tem que ter. Claro. Não tem como fugir disso.
E tempo, e dinheiro, né? Money, 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 money. Sim, é verdade. Mas assim, você poder tocar, né, a vida das pessoas, porque quando a pessoa não tá bem com ela mesmo, não adianta. Tudo em volta fica muito ruim. E quando você percebe que você conseguiu, de alguma maneira, com o seu trabalho, melhorar para que a pessoa se sinta diferente, né? Fazer com que a pessoa sorria, sem vergonha de esconder o sorriso. Não, isso me lembra um caso muito interessante, muito engraçado. Então conta. Chegou um paciente para mim, um adulto, 40 anos, bonito, super educado. Enfim, o fato é que eu coloquei... fui tratar ele com alinhadores, com Invisalign. E numa segunda-feira, eu colei os attachments, né? Pra quem não sabe o que é attachments, são aqueles apoinhos de resina que ficam... eu chamo de... Escalada. Murinho de escalada. É igualzinho, gente. É igualzinho. Fala o nome de novo. Attachments. Attachments. É chique o nome. Aí coloca no dente da gente assim, como se fosse aquelas coisinhas que a gente vai escalando assim, sabe? Pois é. Então, colei o murinho de escalada no rapaz numa segunda-feira. Terça-feira, de manhã, 7 horas, meu telefone toca. Todos os meus pacientes têm meu telefone. Doutora Bárbara, que é o Salomão, eu tô te avisando que eu vou no seu consultório porque eu quero tirar esses attachments hoje. Gente, aquela hora, parece Ele queria assim... tirar? Ele queria tirar aquele dia de qualquer maneira. Aquela hora, meu coração parou, eu no telefone, eu falei, gente do céu, que passou tudo na minha cabeça. Eu falei, bom, eu tenho duas situações. Ou eu vou ceder, e aí vai ser um problemão, porque nem ele vai ficar satisfeito, porque o dente dele vai continuar torto do jeito que tava. Eu vou ficar extremamente frustrada. Sim. Como eu vou pagar esse aparelho, né, que já está encomendado? Ou eu vou ter que ser muito dura agora. Mas eu acho que eu nunca fui tão dura com o paciente, assim. O que eu vou fazer? Eu falei, não, tenho certeza que isso é só o começo, que ele tá meio assustado. Mas vamos lá. Respirei e falei, olha só. Sexta-feira, era terça-feira, 7 horas da manhã. Sexta-feira, 7 horas da manhã, eu vou estar aqui no consultório. Você não precisa nem me ligar, você já pode até vir aqui. Que se você quiser, eu tiro todo o aparelho para você sem problema. Agora, antes disso, nem adianta me ligar. Nem adianta aparecer na minha casa, que eu não vou tirar esse aparelho. Só sexta-feira, 7 horas da manhã. E aí, eu acho que ele ficou tão impressionado, né? Falou assim, essa mulher é louca. Jesus! Que ele... tá. E desligou o telefone. E não chamou, não te incomodou mais. Até sexta-feira. Sexta-feira, 7 horas da manhã, toca o telefone, tá lá, Salomão. Meu Deus, ai, que pena. Atendi. Bom dia, Salomão, tudo bem? Bom dia, doutora Bárbara. Estou te ligando pra dizer que a senhora brilhou. Aí eu, oi? Aí ele, você brilhou, porque olha, os attachments estão aqui, eles estão ótimos, não estão me incomodando nada. Na verdade, deixa eu te contar a verdade, é que é o seguinte, eu acabei de me separar. E eu tinha um encontro naquele dia, eu estava extremamente preocupado do encontro sofrer alterações por causa daqueles attachments. Mas deu tudo certo, o encontro foi ótimo, estamos namorando. E o attachment não está me incomodando nada. Não atrapalhou nada. Nada. O beijo na boca rolou, amiga. Nossa, tirei um caminhão de cima de mim, né? Ai, que ótimo, né? Salomão, que coisa boa. Então vai namorar, vamos terminar nosso tratamento. Mas é isso. Se a pessoa não tá bem com ela mesma, tudo em volta parece que é um turbilhão de coisas, né? Fica muito pior. Então, isso realmente é aquilo que me move. E é isso, né? Saber... Quando a gente faz com amor, com entrega, né? A gente sabe que a gente está tocando aquela vida, aquela pessoa, aquele ser humano, de alguma forma. A gente está modificando o cenário dele, né? A vivência dele, o cotidiano dele, o jeito que ele se socializa com as pessoas. Isso é muito gratificante, né? Exato. Isso é muito gratificante, de verdade. E aí, mas aí você me falou que há 10 anos atrás, né, tava lá toda frustradona, e descobriu o Invisalign, ok? Beleza, a descoberta. Sim. E o que mudou depois da descoberta do Invisalign? Me conta. Amiga, Conta mudou. pra gente.
Mudou tudo, porque naquele momento, né, eu tinha muito amor pelo que eu fazia, tava ali disposta a fazer, tinha feito muito investimento, Sim. mas eu não sabia muito bem como sair daquela situação frustrante mesmo que eu tava, né, brigando no sentido assim, buscando um pacientinho aqui, o outro ali. Só que na hora que eu descobri o Invisalign, aquilo fez o meu olho brilhar, assim, meu coração bater, né? Eu fiquei realmente apaixonada por aquilo. Então, eu comecei a estudar. E quando você começa a estudar muito, né? Você também é muito estudiosa, que eu sei. A gente começa a ficar muito confiante, né? Muito. Você começa a ter certeza daquilo que você tá fazendo. Cara, você domina. Exato. Tá dominando. Então, assim, eu falo isso muito pros meus alunos iniciantes. Falo, doutora, mas como é que você tem tantos pacientes? Cara, estuda e sinta-se confiante, né? Eu acho que a palavra a frase sentir-se confiante é tudo. É tudo. Quando você tem certeza do que você tá falando, quando você tem certeza do que você tá fazendo, você conquista o seu paciente sem fazer muito esforço. Com certeza. Então, isso é que mudou, né? Muito. Foi a viradinha da chave aí, né? E quando você começou, já havia a Line no Brasil? Não, na verdade não. Quando eu comecei, como se a gente importasse o aparelho. Que você fosse responder isso. Não tinha Align no Brasil. Acabou que eu participei de todo o processo de implantação do braço Align Brasil, né? Eu já estava bem adiantada, assim, com muitos pacientes. Inclusive, eu lembrei agora aqui de uma outra história. Antes de ter a Align Brasil, eles tinham uns representantes. É como se fossem um secretário para poder fazer uma interface entre a empresa, que estava lá longe, e os dentistas aqui no Brasil. Era uma coisa bem superficial. E um dia, um desses estava lá no meu consultório e falou assim, doutora Bárbara, eu queria trazer um funcionário da Align Internacional aqui no seu consultório. Pode? Porque você é uma referência aqui em Belo Horizonte. E eu queria trazer. Eu falei, pode. Eu assim, né? Por mim, tudo bem. Gente, eu não tinha nem ideia de quem era. Na verdade, era assim. O CEO da América Latina, que ia fazer o futuro diretor executivo da Align Brasil. Mas eu não sabia de nada. Caraca. O que aconteceu? Eu detonei o cara. Porque quando ele chegou lá no consultório, perguntando o que eu achava, como é que podia ajudar, eu falei, vocês podem ajudar para começar abrindo a carteira e fazendo treinamento. Porque vocês querem que a gente coloque um aparelho que a gente não tem curso no Brasil. Como é que você quer isso? Eu só posso fazer uma coisa que eu tenho plena certeza e confiança do que eu estou fazendo. Gente, mas eu detonei o moço de uma maneira, ele muito educado, muito bonzinho. Enfim, foi ótimo, porque eu falei para ele tudo que eu achava que eles precisavam dar suporte pra gente. E aí, no final, ele falou assim, nossa, doutora, eu queria te convidar para um grupo de estudos. Já vi que você é muito estudiosa e tal. Você vai? Eu tava cheia de marra, né? Vou, claro. Mas na hora eu pensei, não, deve ser nos Estados Unidos esse negócio, vai me dar uma confusão. Tomara que seja ano que vem. Não, gente, não era, Érica. Era na Alemanha. Um mês depois daquela reunião. Sabe que eu já tinha cheia de marra falado, né? Claro que eu vou. Óbvio que eu vou. De cima do salto. Como que não vai? Como que não vai? Lá fui eu. Foi em Colônia. E foi uma experiência, assim, maravilhosa pra mim. Você lembra dessa viagem? Eu lembro dessa viagem. Eu acho que eu lembro. Eu fui sozinha, né? Para um grupo de estudos. Então, assim, foi uma coisa que pra mim foi um divisor de águas, assim. Depois dali, eu não parei mais de estudar, né? Fazia tudo quanto era curso e tal. E aí, ele estava, na verdade, fazendo o estudo para implantação. Já estava com tudo pronto para fazer a implantação da Align do Brasil. Então, dali para frente, eu fui acompanhando tudo, né? A gente passou uma época muito glamurosa, assim. Tudo era em São Paulo, então tinham muitos restaurantes, muitas premiações, muito curso. Aí, nesse momento, e no primeiro dia... Você já deve estar com uma prateleira lotada de premiação. De fato, tá. Eu tinha que providenciar um outro espacinho. Mas é porque é muito tempo, né, amiga? Muito tempo junto, sim, assim. Amiga, e desde o início, muito realmente. Muito tempo e muito merecido. Realmente tô lá desde o início, assim. E ele levantou o dedo no primeiro dia aqui lá em São Paulo. Ele falou assim: tá vendo aquela menina ali, ó?
foi ela, vocês estão tendo tanto curso por culpa dela. Porque ela me botou na parede. Pioneira. E aí, então, foi isso. Aí, acabou que eu participei de toda, né? O que é muito gostoso, assim, muito bacana. Com certeza. Você arrasa muito, mulher. Imagina. Bom... de lá pra cá, as coisas ficaram muito mais fáceis para todo mundo, né? Aumentou muito o número de dentistas que fazem. A empresa, ela divulgou demais o aparelho. O preço caiu verdadeiramente, porque o mercado brasileiro para eles é um mega mercado, né? O diretor hoje, atual, né? Ele mesmo me falou, Bárbara, eu nunca fui num país, e ele fez a implantação da Align em vários lugares. Eu nunca fui num país que eu vi tanta gente de aparelho na vida, né? Desde o cobrador até a recepcionista, todo mundo dá valor pro sorriso no Brasil. Então, o mercado para eles aqui Aí eles realmente subsidiaram o valor. Então, hoje é um valor muito mais acessível para um número muito maior de pessoas. Então, as coisas realmente facilitaram para quem quer trabalhar e para quem quer tratar com esse tipo de aparelho, né? Sim. E aí as coisas foram acontecendo, né? Graças a Deus eu consegui construir a minha clientela de maneira independente do meu marido, que para mim foi muito doutora importante. Bárbara. Hoje é a doutora Bárbara. Foi muito bom. E hoje eu trato, assim, eu me sinto muito segura de tratar quase todos os casos com alinhador, né? Então, desde os meus pacientes pequenininhos, 5, 6 anos, até meus pacientes idosos, eu só não trato quando eu acho que tem um outro aparelho que tem mais vantagens naquele caso. Né? Claro. Eu sou ortodontista. Você chega e faz a sua avaliação criteriosa e vê ali Exatamente. Se cabe o Invisalign ou não. Exatamente. Então, quando eu acho que não, a gente, claro que vai partir para outro aparelho, né? Sim. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, assim, uma frase, um pensamento que eu fico repetindo e repito no Instagram muitas vezes, que assim, nós ortodontistas somos os guias do tratamento. Então, quando o Invisalign ficou muito conhecido, isso foi um perigo, foi um problema, porque as pessoas enxergam o tratamento como o aparelho. E não é. E aí eu me pergunto, se eu sentar numa Ferrari, amiga, o que vai acontecer? Eu não chego nem na esquina. Eu não sei dirigir aquilo. Onde que liga? Exatamente. Da partida onde? Se eu vestir, sei lá, a chuteira do Bolt, eu vou sair correndo aí? Não vou. Exatamente. Então, é claro, a ferramenta é importantíssima. Mas quem manda, quem faz acontecer, quem faz o sucesso acontecer, né, é o profissional. No caso, o ortodontista. Então, assim, eu não canso de repetir isso. Tá certíssimo. Porque a tendência das pessoas é se ligar, quero aquele aparelho. Aquele aparelho sozinho não faz nada. Acontece o que eu tenho visto muito por aí. A pessoa tá tratando há 3, 4, 5 anos e não adianta, porque o ortodontista não sabe. Né? Não sabe o que tá fazendo, né? Então, é isso, assim, que é a minha mensagem final quando eu penso, né, toda essa trajetória, é isso. Que bom que eu me sinto segura e que eu tenho a rédea, né, do tratamento do meu paciente. Se eu achar que o melhor caminho para ele é alinhador, ótimo. Eu adoro, né? Sou apaixonada. É aqui mesmo, o que eu vou fazer. É aqui, neném. Agora, se não for também, eu sou ortodontista em primeiro lugar, né? Eu tenho que escolher sempre o melhor para o meu paciente. Ética. Ética com amor. Amor tem muito. Então, se você me deixar aqui, minha filha, a gente vai sair. Vamos ter que pagar fortuna aqui nesse estúdio, porque aqui vão ser horas falando de dente. Com certeza, com certeza. E é um assunto muito bacana, né? Minha amiga, eu quero muito te agradecer. Eu sei que a gente começou com, assim, o pé direito demais por você estar aqui. Muito obrigada. Uma honra. Viu? A gente vai se ver muito em breve. Temos muitos assuntos para tratar. Sempre a gente tem, isso aqui, né? Eu trouxe para você. Mentira! Meu agradecimento. Gente, sim, senhora. Mentira, meu Deus. E eu entrei no carro e falei, que lindo. Ai, gente. Lindo. Viu? Muito obrigada. Obrigada. É sempre, assim, uma alegria muito grande estar com você, porque eu te admiro e te respeito demais, viu? É mútuo, viu? Eu também. Um beijo grande.
Bom, gente, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Temos muitas coisas por aí para vir, né? Muitas coisas por trás de um sorriso. Muitas. Então, espero vocês em breve para a gente falar sobre muitos assuntos interessantes, sobre estética, sobre tecnologia, tudo que a gente pode ter por trás de um sorriso. Ai, como é que foi? Foi bom.